saldo negativo na educação. Durante a semana, escolas da macro-região foram vandalizadas por bandidos. Materiais didáticos e alimentos foram perdidos. Portas, janelas e salas pedagógicas danificadas. A situação é recorrente e revolta pais de alunos. O ensino fica prejudicado com as aulas suspensas. E a pergunta que a sociedade faz é: como pôr fim a esse problema? Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão está o especialista em segurança Marco Aurélio Gritti. Em Araraquara, o especialista em segurança José dos Reis Santos. E em Franca, o cientista político Jonas Marangoni. Vamos conversar aqui por Ribeirão Preto, conversando com o especialista em segurança Marco Aurélio Gritti. Por toda a experiência que o senhor tem, segurança em escola, ela tem que obedecer que tipo de preocupação? Quais são as coisas necessárias para essa solução de um problema que nós estamos enfrentando? Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Eu acredito que o processo, nós estamos sofrendo aí as sequelas de um processo de empoderamento dos marginais, que já dura aí 20 anos. Uma série de legislações, de decisões que foram tomadas muito mais em benefício da marginalidade do que do cidadão ou da vítima, hoje resulta infelizmente, aí, numa conduta lastimável, né, de invasão de escola, né, algo realmente impensável. Há alguns anos, hoje, o patrimônio público é deteriorado por aqueles que deveriam fazer do patrimônio público a sua casa, né, ou o seu segundo lar. É uma situação bastante difícil. A escola hoje sofre as consequências aí dos desmandos da nossa sociedade, do descontrole criminal que estamos vendo. Eu acredito que em curto espaço de tempo, professor, a gente não tem aí uma solução plausível para que esse problema seja resolvido. Não me parece aí suficiente munir as escolas de segurança privada ou de vigilantes, porque, na minha opinião, só vai transformar o que hoje é furto em roubo. Pode colocar um vigilante armado lá, que os marginais vão entrar na escola, vão tomar a arma do vigilante e vão praticar o ato ilícito que vem praticando. Eu acho que é um problema complexo, bem mais amplo, né, que merece aí uma grande discussão, sobretudo aí na questão da legislação, da punição, do enfrentamento desses marginais, né, ou enfrentamento da situação para que nós possamos coibir a ação desses marginais. Na próxima participação do senhor, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais, que é uma preocupação, acho que está todo mundo tendo, quanto ao empoderamento do marginal. Alguma coisa muito estranha nos ataques que são feitos às escolas, a creches e assim por diante, e porque esse empoderamento está existindo. Vou agora até São Carlos, psicopedagoga Danitiele Calazans. Gostaria de saber da senhora de que maneira as escolas reagem quando elas são atacadas, notadamente as crianças das creches e os adolescentes. Boa tarde. Boa tarde. Realmente, né? É uma questão muito complicada, a questão do vandalismo, porque abrange principalmente toda a comunidade, né? E a maioria das pessoas que fazem o vandalismo são pessoas, crianças, adolescentes que estão na escola ou que já fizeram parte daquela escola, né? A escola, infelizmente, fica muito vulnerável com essa situação, né? Questão da disciplina desses alunos. E tem que ter ações voltada para a questão do empoderamento, da importância da preservação desses patrimônios. A escola, ela está ali para aprender, para ensinar o aluno, mas muitas vezes o aluno tem essa dificuldade por questão, não só a questão da escola, mas questão familiar, a questão do ambiente. A escola está muito vulnerável em relação a isso, mas temos políticas públicas pedagógicas a favor dessa mudança de situação em relação a esse vandalismo na escola.
Eu vou agora até Araraquara, especialista em segurança José dos Reis. A escola José dos Reis dos Santos, obrigado pela ajuda aqui. Uma coisa que eu gostaria de entender e gostaria que o senhor explicasse, se a gente tem a escola vulnerável, muito mais vulnerável aquele que frequenta a escola, qual que é a atitude, então, para que a gente tenha segurança na escola? Passa pela presença também da comunidade em preservar a escola. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu acredito que nós não possamos fazer um diagnóstico generalizado. As pesquisas mostram com uma clareza muito grande que cada situação é uma situação. Dificilmente há uma espécie de replicar uma experiência a partir de uma experiência, digamos, exemplar. Em segundo lugar, a partir desse diagnóstico, verificar exatamente quais são as origens, quais são as causas que dão lugar a essas situações de violência. Porque nós temos causas que são internas, próprias de uma dinâmica da própria escola, nós temos dinâmicas que alimentam uma relação entre, por exemplo, o bairro e a escola, e temos uma terceira grande família de acontecimentos em que simplesmente há um ataque do externo em relação à escola. Ora, cada um desses casos, cada uma dessas situações, obriga a uma reflexão completamente diferenciada, da mesma forma como obriga soluções bastante diferenciadas. E aí, nesse caso, talvez já entrando numa polêmica, dificilmente eu posso falar em empoderamento da bandidagem quando eu reparo que parte significativa das ocorrências se restringe a escolas de pré-adolescentes e adolescentes. Eu tendo a achar que essas situações são de uma complexidade extraordinária e que obrigam um olhar que seja, antes de mais nada, um olhar crítico em relação a nossas próprias análises. Porque, ou então, nós podemos cair numa espécie de receita que simplesmente, eventualmente, resolve pontualmente um problema, mas vai fazer com que esse problema aconteça daqui a 1, 2, 3 meses. Então, nesse sentido, o primeiro passo é um diagnóstico. Boa Franca agora, cientista político Jonas Marangoni. Jonas, para a gente entender o momento que nós passamos em toda a macro-região, quanto àquilo que as escolas vêm sofrendo de ataques, devemos nos basear em quê? Boa tarde. Oi, boa tarde a todos. Eu acredito que, infelizmente, nós vivemos um período em que há um culto à ignorância. A educação parece algo secundário hoje, não só na nossa região, mas em todo o país. E a consequência imediata disso é, primeiro, a violência e, segundo, o desleixo que há com o bem público, né? Quando nós pensamos que há esse problema nas escolas, esse problema não está só em quem faz o ato. Também está nele, mas não só nele. Também está no político, que não cuida bem da escola, que não valoriza a educação. E isso acaba refletindo na sociedade e nós não vamos conseguir modificar nada se nós urgentemente não mexermos na nossa própria cultura e voltar a ver a escola como um lugar, entre aspas, quase que sagrado, né? A escola não pode ser visto como algo normal, comum. É ali que nós refletimos, é ali que aprendemos e, infelizmente, parece que isso foi esquecido. Volto a Ribeirão Preto. Especialista em segurança, Marco Aurélio Gritti. Vou retomar com o senhor aquilo que eu propus depois da sua primeira participação. Empoderamento da bandidagem. Existe, não dá para negar.
de que maneira a comunidade pode trabalhar para que evite esse cerco, sem generalizações, óbvio que não, mas que existe, existe. Como é que a comunidade toda trabalha para dizer, peraí, a escola não, aqui é um lugar de todos nós, quem não gostar, que se retire. Como é possível? Nós estamos falando especificamente de escola, professor, né, porque é o caso que mais chamou atenção essa semana, mas tivemos vários outros fatos aí em órgãos públicos, em órgãos privados, enfim. Né? O empoderamento existe, é inegável. Nós temos um Estatuto da Criança e do Adolescente que diz ao adolescente que ele pode cometer a maior atrocidade que for, ele vai ficar apenas 3 anos internado. Né? Nós temos aí, no Brasil, sequer quem comete crime hediondo cumpre a integralidade da pena, ele tem direito à progressão. Nós temos aí recentemente as audiências de custódia que submete o preso em 24 horas após a sua prisão à presença de um magistrado. Eu pergunto, quem assiste a vítima em 24 horas? A vítima não é assistida nem em 24 horas, nem em 24 dias, nem em 24 meses e talvez em 24 anos ela vai ser assistida pelo Estado, diferentemente do preso. Então o empoderamento ele é óbvio. Na minha opinião, nós temos que fazer uma série de alterações. Não abrir mão das discussões, é claro, temos que discutir, né? Obviamente, estudar teoria e estatística é muito fácil, o difícil é viver a realidade. O cidadão vive a realidade, né? Os órgãos policiais e o cidadão de bem, ele vive e sofre da realidade. É óbvio que temos que fazer uma série de discussões, mas também discutir, dentre esses fatores, algumas alterações legislativas que possam trazer ao Estado uma resposta mais rápida ao cidadão de bem, para fazer com que o cidadão de bem, a nossa comunidade, tenha mecanismos para tentar coibir o que chamamos aí de vandalismo, na realidade furto qualificado, né? Talvez possa até configurar um roubo, mas discutir mecanismos na legislação, obviamente em todas as outras áreas, economia, em termos sociais, é óbvio, educacionais ainda mais, mas atualmente, eu entendo que uma alteração legislativa precisa ser discutida para que nós, como comunidade, como cidadãos de bem, tenhamos aí condições de dar uma resposta rápida. Wilson Carlos, psicopedagoga da Nitiele Casazans. Como que a gente pode pegar a pedagogia, trazer para dentro das escolas, mas passando pelo caminho das famílias, dos pais, das crianças, para que a gente tenha uma política para mexer com a segurança e a segurança da escola também? Bem, entendemos que essa criança, esse adolescente que faz vandalismo, ele não se sente pertencente a essa escola, né, essa instituição. E assim, existe uma grande possibilidade de cada vez mais ele desenvolver essa violência. Entendendo que a violência não é apenas a questão do vandalismo, mas também a questão da violência verbal, da violência física. Com isso, existe uma nova proposta pedagógica, né, que é a base curricular, né, a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, que traz uma proposta um pouco diferente, que são ações socioemocionais. Até então, a escola estava voltada muito para uma aprendizagem voltada à questão cognitiva, mas entendemos que também é necessário, para aprender, desenvolver também ações voltadas às emoções. Quando eu estou numa escola onde eu tenho motivação, onde eu tenho habilidades, desenvolvo as minhas habilidades, as minhas competências, eu sinto pertencente desse ambiente. Com isso, as ações socioemocionais que as políticas pedagógicas traz, ela trabalha a questão das atitudes, das éticas, do diálogo, da resolução de conflito, dos conflitos entre as escolas, entre os problemas relacionados às escolas, a questão também da empatia. Se eu entendo que se eu destruir a minha escola, eu também não estou destruindo apenas onde eu estudo, mas também relacionado com o ambiente, com a comunidade, isso vai ser também atingir aquela mãe que não tem onde deixar o seu filho, né? Até o meu desenvolvimento cognitivo e social, eu entendo que eu preciso preservar. Então, a escola, a pedagogia vem trazendo essa nova visão, não apenas cognitiva, mas também social. E a gente tem a esperança, entendemos que é através da educação que vamos combater essa violência.
Vou agora até Araraquara, especialista em segurança José dos Reis. Para a gente entender, afinal de contas, o que é segurança para a escola? É muito óbvio que não é só viatura passando, muito óbvio que não é policial deixado lá 24 horas para preservar prédios. Segurança ultrapassa viatura, ultrapassa gente. Quer dizer, o que é ser seguro uma escola nos dias de hoje? Ser seguro nas escolas no dia de hoje significa garantir para crianças e adolescentes tudo aquilo que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é nada mais, nada menos do que isso. O que significa dizer, em primeiro lugar, qualidade de vida e condições para que ele estude estude de tal forma que ele tenha condições de desenvolver sua inteligência neuronial, ou seja, sua inteligência para o ato cognitivo, para o ato de conhecer, mas também sua inteligência emocional. Agora, o que significa isso em concreto? Significa ter um ambiente externo e um ambiente interno capaz de garantir isso, de dar garantias a isso. Se nós pegarmos uma cidade como, por exemplo, Araraquara, nós temos aquilo que é chamado aqui na cidade de perímetro de segurança escolar. O perímetro de segurança escolar foi arquitetado, foi aprovado há alguns anos atrás, simplesmente para dar condições urbanas e de segurança para que a escola funcione a contento. E internamente, o que nós precisamos é um projeto pedagógico capaz de dar resposta a essas questões que são tanto cognitivas como emocionais. E, nesse sentido, nós estamos avançando. Agora, a pergunta que nós temos que nos fazer é: tudo bem? Nós temos uma legislação que é comum a todos e atinge basicamente ao país. O que surge como questão é: por que em algumas escolas públicas e privadas nós podemos encontrar um ambiente de estudos, um ambiente que garante qualidade de vida excepcional para esses alunos e outros não? Alguma coisa está errada com esses lugares em que nós não encontramos uma boa solução para o problema. Vou à Franca agora, cientista político Jonas Marangoni. Jonas, nós estamos enfrentando crise em cima de crise na educação tradicional, crise em cima de crise nos debates que são estabelecidos, que andam para um lado, andam para o outro. Uma hora tem a seta à esquerda, outra hora tem a seta à direita. E no meio disso tudo, a violência contra as escolas ou a violência contra determinadas escolas. Para a gente entender, temos solução? Temos. A longo prazo. A curto prazo é impossível. Infelizmente, essa polarização na política reflete na sociedade, ou a sociedade acaba refletindo na política, né? E a partir disso, então, cada um passa a defender o seu interesse, a sua ideologia e sempre o outro que está errado. E, na verdade, o problema é de todos, né? Todos nós vivemos no Brasil e todos nós fazemos parte do problema e da solução. Eu acho que a solução começa quando você consegue definir que o bem público e o patrimônio público faz parte disto, ele deve ser preservado. Por quê? Porque ele serve para todos. Todos nós vamos usufruir daquilo que é público, né? O público, ao inverso do privado, é aquilo que não tem dono. Se não tem dono, todos podem usufruir. Então, aquilo que alguns podem chamar até mesmo de compaixão, eu vejo como virtude. A virtude é você pensar o bem. E estamos cada vez mais afastados desse bem. E cada vez mais pensando de forma egoísta, pensando no individual e não no coletivo. Então nós temos que resgatar a coletividade, resgatar a ideia do bem público, e isto começa, lógico, com ações políticas. Se os nossos políticos não fizerem nada, não tem como começarmos essa mudança.
integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão, especialista em segurança Marco Aurélio Gritti. Em São Carlos, a psicopedagoga Danitiele Calazans. Em Araraquara, o especialista em segurança José dos Reis Santos. E em Franca, o cientista político Jonas Marangoni. Confeito, sem segurança para as escolas, o que resta para o cidadão? Nada. Roberto, o Estado deveria oferecer exatamente segurança, pelo menos a matéria nos mostra assim, educação e pouco na sequência saúde, mas não oferece de qualidade nada. E o Estado deixa de ser aquilo que ele é, um redutor de incertezas. Por quê? Porque quem acaba gerando as incertezas de maneira natural é o mercado. O mercado é o território das incertezas. Bom, se o mercado, sendo o território das incertezas, tem no Estado um agente que aumenta as incertezas, nós encontramos aí a origem da crise brasileira, da atualidade em todas as áreas. Na verdade, o ser humano mais pobre, entre os mais pobres, ele tem celular, ele tem televisor, ele costuma ter geladeira, um carro na porta, uma bicicleta. Ele tem os produtos que ele pessoalmente já faz a sua revolução. Agora ele percebe claramente que aquilo que o Estado tem que oferecer, ele não oferece. Quando oferece, é de péssima qualidade. Deixa de oferecer segurança como deveria oferecer, educação nos termos em que deveria oferecer, na verdade, em plenitude, não oferece saúde a não ser de qualidade inferior, e é claro, então, que ele faz uma comparação e, na raiz, ele deixa de fazer uma revolução, continuar a revolução que ele começou fazendo com produtos que provêm do setor privado, e não fazendo essa revolução, ele acaba se revoltando. Uma coisa é revolta, outra coisa é revolução. A revolta, ela nasce do estômago. A revolução nasce da cabeça, precisa de neurônios, precisa de uma escola com boa formação. E nós verificamos que o problema da escola, da educação, ele pode ser visto de fora para dentro, centrípeta, ou de maneira de dentro para fora. É aquilo que em física se chama o verificado ângulo centrífugo. De dentro para fora, de fora para dentro. De fora para dentro. Nós temos uma sociedade doente que consome drogas ilícitas, da mesma maneira que consumiria drogas lícitas, se pudessem, do ponto de vista de ter assistência médica à altura, mas, na verdade, é uma sociedade doente ao lado, claramente, de um setor de segurança que não acompanha como devia, porque a capacidade do Estado de oferecer segurança pode ser colocada numa progressão aritmética, e a quantidade da sociedade de produzir delinquentes está expressa numa progressão aritmética. Então, de fora para dentro é assim, e de dentro para fora. Dentro falta uniforme, falta professor, falta aula em qualidade. A escola passa a deixar de ser um local em que se verifica de maneira clara que a sociedade igual nasce da escola igual. Os mais ricos têm melhores escolas. Então, na sociedade do conhecimento, ele ascende muito mais rapidamente e de maneira mais clara do que os mais pobres, e muitas vezes os mais pobres são, como uma espécie de vingança da natureza, são o local em que nascem os gênios. Gênios das artes, gênios dos esportes, gênios do crime. São muitos os criminosos geniais. Sim. Muito. É uma espécie de vingança da natureza, Roberto. Nós já conversamos alguma coisa. Dá uma olhada no Al Capone. O Al Capone, como vê os negócios da máfia. Também. Da Cosa Nostra, mas não só na Itália. E do assalto aos cofres públicos no Brasil. Isso é de maneira indireta, porque a política chega a ser, muitas vezes, a escola do crime. Sim. Bom, então, se nós temos a mais o seguinte: educação completa, educação
Sem cultura é adestramento. Então nós temos também os equipamentos urbanos, não só as escolas, não só os postos de saúde, não só os próprios públicos e privados são agredidos pela sociedade, em que a criminalidade cresce de maneira fantástica. O que cresce também de maneira fantástica é a quantidade de criminosos e de, muitas vezes, de políticos que não estão à altura dos problemas que a sociedade tem. Então, o que nós temos os equipamentos culturais também são agredidos. Não há museus, quando eles existem, eles são agredidos, são atacados e roubam fiação, e roubam porta, roubam de tudo. Museus, laboratórios para ciências, bibliotecas, porque a cultura também se faz com livros. Os livros nos formam e nos transformam. Nos formam do ângulo da educação e nos transformam do ângulo da cultura, porque cultura pressupõe, de maneira clara, transformação. É do próprio tema e da própria origem da cidade. O que nós verificamos, então, é que esse quadro mostra que a gente teria que ter também para a sociedade, para os mais jovens, para os adolescentes e para os estudantes, qual a importância da arte. A arte mostra, não é apenas uma reprodução da realidade, não é a reprodução daquilo que é visível. A arte nos mostra a possibilidade de ver além do que é visível, de enxergar na realidade o que é invisível e que dão a verdadeira demonstração, Roberto, daquilo que nós já tivemos a oportunidade de comentar, daquilo que é ver e daquilo que é enxergar. Ver é ver o visível, enxergar é ver no visível aquilo que ele está do ponto de vista da invisibilidade. Então, a educação mostra isso. A segurança, por outro lado, é menos equipamentos bélicos e mais informação e inteligência. A informação de qualidade das condições aos órgãos policiais de combater de maneira mais nítida e mais clara a necessidade que nós temos de ter segurança mínima para atender uma sociedade que está produzindo muito mais delinquentes, muito mais criminosos do que o Estado tem condições de oferecer do ponto de vista de segurança. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço a sua colaboração, Roberto. Bom fim de semana para você. Para você também. Muito obrigado.